Meu povo, Cleudinho aqui na área de novo. Hoje nós vamos falar sobre calorimetria. Calorimetria é o estudo métrico do calor, o quanto eu posso quantificar o calor e como ele é transmitido ou como ele é de um corpo para o outro. Lembro a vocês que calor é a energia térmica em trânsito, beleza? Então é energia térmica em trânsito, em movimento. Em movimento. Beleza? E o que acontece? Eu tenho uma grande confusão, a maioria dos alunos confundem calor com temperatura. A temperatura é o valor, a quantificação da agitação das moléculas, o quanto as moléculas estão agitadas. Perceba você, quando você vai fazer um café gostoso, um cafoso, vai lá, liga o fogão, bota a panela com água e aí vai esquentando, dando calor, transmitindo energia térmica da boca do fogão para a panela, beleza? E ali, o que acontece com aquela água? Ela começa a se agitar, ela aumenta a temperatura. Então, quando a gente fala de temperatura, a gente está falando de nível de agitação das moléculas. Molecular. Beleza? Temperatura pode ser medida com um termômetro, por exemplo. Calor, a gente vai quantificá-lo. Um calor sensível, quando você consegue ter a troca de calor. Então, o primeiro tópico que a gente fala aqui é sobre calor sensível. Beleza? O calor sensível, pessoal, não é aquele calor que se você vai brigar com ele, ele vai chorar. Beleza? Ele é um calor que, na menor variação de temperatura possível, a troca de calor. Então imagine dois corpos aqui, A e B, beleza? Um a 30 graus Celsius, outro a 0 graus Celsius, beleza? O que acontece? Naturalmente esse corpo vai doar calor para esse aqui. Então esse aqui ele perde calor, perfeito? E o corpo B ele ganha calor. Quando um corpo perde calor, ele diminui usualmente a sua temperatura. E quando um corpo ganha calor, beleza? Ganha calor, ele aumenta a sua temperatura. Perfeitinho? Então, o calor sensível nada mais é do que um corpo que varia a temperatura. Então, dois corpos com temperaturas diferentes, eles trocam calor, beleza? O calor na física, ele é denominado pela letrinha Q. Ele pode ser escrito como caloria, beleza? Ou como joule de energia, beleza? Uma caloria vale 4,18 joule. Não é uma conversão que você precisa saber de cor, mas é bacana saber que são dois tipos, duas maneiras de você denominar o que é calor. Perfeito? Quando a gente fala de calor, então, a gente começa a pensar em alguns conceitos. Por exemplo, o quanto de calor eu tenho que dar para o meu pote de água para eu fazer um café gostoso, ou como eu gosto de chamar de cafoso, beleza? O quanto de calor eu tenho que dar ali para alterar a temperatura. Quando eu falo disso, eu falo de capacidade térmica. A capacidade térmica é a quantidade, é a capacidade de um corpo de receber calor e não alterar a sua temperatura. Em outra maneira de falar, a capacidade térmica dada por um Czão aqui, beleza? Ela é o calor recebido ou perdido pela variação da temperatura. Percebam, a capacidade térmica, por exemplo, pode ser denotada, ou ter uma analogia bem babaca do meu ponto de vista, como o quanto de chaveco você tem que dar
na gatinha para ela ficar com você. Então, o calor, o quanto de calor você tem que dar para um corpo para ele poder alterar a temperatura. Isso é a capacidade térmica. Perceba que quanto maior a variação de temperatura, menor a capacidade térmica. Mais fácil ele vai variar para o mesmo calor. Porém, contudo, todavia, entretanto, quanto menor a minha variação de temperatura, maior a minha capacidade térmica. Perfeito? Grandezas inversamente proporcionais quando o meu calor for constante. Beleza? Calor, como a gente viu, ele é dado em cal. Variação de temperatura, ele é dado ou ela é dada em graus Celsius. Logo, capacidade térmica é cal sobre graus Celsius. A capacidade térmica, pessoal, pode ser igual para materiais diferentes. Como é isso? Às vezes eu tenho 100 gramas de ferro e eu gasto a mesma quantidade de calor para esquentar essas 100 gramas de ferro que eu gastaria para esquentar, por exemplo, 1 litro d'água. Beleza? Então a capacidade térmica é só o quanto a minha temperatura varia. Beleza? Quanto a minha temperatura varia de acordo com o calor recebido ou perdido. Show? Tranquilão? Bem rápido, bem tranquilo. Capacidade térmica, então é o quanto o meu corpo vai variar de calor, ou melhor, de temperatura, de acordo com o calor que ele recebe. Tranquilo? Mas aí você está aí sentado pensando, pô, Cleuder, mas então não me importa que tipo de corpo que é, porque até onde eu sei, a madeira esquenta menos que um pedaço de ferro. Bom, meu querido, quando a gente fala disso, a gente está falando de calor específico. E esse calor recebe esse nome porque ele especifica, beleza? O material e a massa. Então, o calor específico, pessoal, ele tem como característica de considerar a massa do material, a quantidade de material, beleza? E o tipo de material. Perfeito? Material. Vou colocar só mate aqui e aí a gente bota um pontinho ali. Beleza? O que é o calor específico? O calor específico, ele depende da massa, do tipo de material e da variação da temperatura. Vou colocar a bolinha só para a gente ter cuidado, não pensar que é tempo. Então, olha só, a quantidade de calor que eu tenho para me alterar uma temperatura depende da minha massa. Quanto maior o meu corpo, mais calor eu vou precisar para alterar a temperatura. E depende também do tipo de material. Por exemplo, é mais fácil esquentar um pedaço de ferro ou um pedaço de borracha? Pô, lógico, um pedaço de ferro. Então ele tem um calor específico maior. Perfeita ideia? Então olha só, calor específico é algo é uma propriedade do material. Cada material tem o seu. Beleza? Do material. ΔT, a gente já viu isso aqui. ΔT é a variação de temperatura. Se não há variação de temperatura, não há troca de calor. Perfeitinho? M é a massa, geralmente dada em gramas. Perfeito? E Q, calor, a gente já viu que é geralmente dado em cal. Beleza? Sendo assim, o meu calor específico ele é dado em que, pessoal? Em cal por grama grau Celsius. Cal por grama grau Celsius. Perfeitinho? Bem tranquilo, bem suave. Algumas pessoas gostam de chamar dessa fórmula aqui de que macete. Macete. Para a gente lembrar mais fácil. Q de calor, M de massa, C de calor específico, T de temperatura, variação da temperatura. Perfeito? Então o calor específico é o calor necessário
para eu manter um corpo na mesma fase, beleza? Porém aumentar a sua temperatura. E aí eu comecei a tocar num assunto bonitinho chamado fase. Vocês lembram lá da nossa física, da nossa química, perdão, que os materiais eles costumam ter 3 tipos de fase. Fase sólida, a líquida, beleza? E o gasoso. Perfeito? E existem trocas que eu posso alterar esses tipos de estados, ganhando ou perdendo calor. Perfeito? Então olha só, quando a gente muda de um estado sólido para líquido, a gente costuma chamar isso aqui de fusão. E você tem um calor maior que zero. Beleza? Você ganhou o calor. Do líquido para o gasoso a gente chama de vaporização. Ou ebulição, beleza? E eu também ganho. Porém, na volta, quando eu pego gás para líquido, eu tenho uma coisa chamada liquefação. Fação. Beleza? Eu perco calor. Eu diminuo a quantidade de vibração das moléculas. Beleza? Quando eu tenho líquido para sólido, o que eu tenho? Solidificação. Mais uma vez, eu perco calor. Tanto que você vê que a água quente ela vibra bastante, em quase estado vapor, porém, o sólido, o gelo, está bem estável. Existe uma transição direta daqui para cá e daqui para cá, chamada de sublimação. Na minha época, existia outra daqui para cá que a gente gostava de falar que era ressublimação, mas vocês estão aí, pode ser sublimação daqui para cá, que é quando eu mudo de gasoso para sólido sem passar pelo estado líquido, beleza? E do líquido e do sólido para o gasoso sem passar pelo estado líquido. Isso é uma mudança de fase. E quem determina se um corpo vai ou não mudar de fase é um cara chamado calor latente. O calor latente não é aquele que você vira pro cara e fala, pô, vai lá e tente. Não, o calor latente é o calor necessário para mudar a fase. Lembra, o calor específico não muda a fase, só aumenta a temperatura. O calor latente mudar a fase, beleza? O calor latente, ele geralmente vem com uma letrinha L. E ele é expressado assim, calor latente é igual à quantidade de massa que eu tenho do objeto, beleza? 1 kg de água, 2 kg de água, 3 kg de água, e do calor latente desse objeto. O calor necessário para eu mudar, beleza? Que aqui não deixa de ser calor. E aí a gente pode lembrar das unidades de medida. Massa em grama, calor em cal, latente então, cal por grama. Então o calor latente é a quantidade de calor que você precisa para mudar a fase de um tipo de material, de fluido, enfim. Beleza? Entenderam a ideia? Bom, vou parar por aqui. Nós ficamos com essa ideia desses dois tipos, dos 3 tipos de calores, ou melhor, 2 tipos de calor e a capacidade térmica. Capacidade térmica é o quanto de calor um corpo precisa para alterar a sua temperatura. Calor específico é um corpo de massa M, beleza? Específico, então é um material específico. O quanto aquele material precisa para aumentar a sua temperatura. E calor latente é o calor necessário para você mudar a fase desse lindo objeto, desse lindo material. Perfeito? Abraço!